gente vai entrar agora no capítulo 13, Fora de Casa. E nesse capítulo aqui, novamente o Bilbo usa a expressão que o pai dele falava. A terceira vez vale por todas. Eu vou descer o túnel uma vez mais. Por quê? Porque eles estão naquele meio do caminho. Fechou de um lado, só dá para descer. E para variar, sobra para o Bilbo. Só que o Bilbo fala, não, dessa vez vocês vão comigo. Porque não tem por que vocês ficarem aqui, né? E aí o bolseiro ele vai ficando tão bravo no meio do caminho que ele já tá tão cansado que ele fala: dane-se vocês, Smaug, sua cobra! Berrou! Pare de brincar de esconde-esconde. O bicho tá bravo, hein? Quem Acenda uma diria? luz e depois me coma se conseguir me pegar. Acontece que eles começam ali a vistoriar o local, né? E eles começam a ter mais ou menos a ideia do tamanho, porque poucos deles ali de fato conheciam a Montanha Solitária. Balin, Thorin, mas os mais novos e Bilbo, eles não tinham noção. E aí o que acontece? O Bilbo faz como se nós fôssemos um desses anãos mais jovens e mostra pra gente. Então ele mostra, ele detalha, que mesmo na escuridão a gente entende, porque a tochinha do Bilbo sobe, desce, vai pro fundo, chega perto. Mais uma vez Tolkien e as suas descrições, mas essas descrições fazem muito para nos mostrar o ambiente. Essas descrições nos levam para junto dos anãos que estão enxergando tudo aquilo. No final das contas, como ele foi o único que teve coragem, no meio do caminho ele acha uma pedra que ele acha bonita, ele fala, nossa, isso aqui podia ser a minha parte. Só que o narrador fala, era a Pedra Arquem, coração da montanha. De novo, aquela pedrada forte e seca, assim, ó. Pô, né, tio? Simples assim. Era a Pedra Arquem. Aí fala, mas ele ergueu, fechou os olhos e a pôs em seu bolso mais profundo. Olha esse bolso do bolseiro. Ele já colocou um anel e uma pedra ali dentro. Agora virei um gatuno de verdade, pensou ele. Mas suponho que tenha que contar aos anãos sobre isso, em algum momento. Agora não. Deixa eu também aproveitar um pouco aqui, que eu não sou de ferro. Né? Ele vai ficando liso, né? E aí a gente vê que o Thorin começa a ficar meio obcecado com essa história. O narrador fala, quando o coração de um anão, mesmo o mais respeitável, é despertado por ouro e por joias, ele fica ousado e de repente pode se tornar feroz. E a gente vai entendendo como que as pessoas ficam draconianas, né? O Thorin, no meio do caminho, fala que estava parecendo um rei, bem vestido. A gente vê um eco disso quando o Aragorn ganha uma roupa nova em Lothlórien, só para dar um arco muito longo, que é uma pessoa que era um rei, mas não estava vestido como tal, em Lothlórien. Exato. Em Erebor, o Thorin fica. E aí o Thorin vira e fala, senhor bolseiro, gritou, aqui está a primeira parcela de sua recompensa. Tire seu velho casaco e coloque isso. Dizendo isso, colocou em Bilbo uma pequena cota de malha feita para algum jovem príncipe dos elfos, muito tempo antes. A gente não sabe dessa história também. Quem era o príncipe? A quanto foi feito? Por que não foi entregue? É verdade, é verdade. A pergunta que não quer calar. Por que a gente quer saber quem era esse príncipe élfico aí, né? Pelo amor de Deus, por quê? Né? Porque deve ter uma história sensacional para ser contada. Sensacional por trás, né? Alô, Paula. E aí a gente vê que o Bilbo, ele acabou de, entre aspas, gatunar, de roubar a Pedra Arquem e tá recebendo um presente que era de um príncipe élfico do Thorin, da pessoa que ele tá roubando. E aí a gente sabe o que é. Era aço de prata, que os elfos chamam de Nifril, e acompanhava um cinto de pérolas e cristais. Olha isso. Então a gente vai fazendo uma construção de um novo Bilbo. O Bilbo que sabe que tá errado, mas vai guardar a pedra, porque tem alguma coisa nele que fala para fazer. Porque a gente fala, mas será que é a cobiça? Mas olha só o que o narrador fala logo em seguida. Não, o texto não passa a ideia de cobiça, sim. Exato. E o narrador reforça que não é. É um feeling. Mais ou menos o feeling que ele teve com o anel. O senhor bolseiro conseguiu manter a cabeça mais limpa do feitiço do tesouro do que os anãos. Então ele guardou a Pedra Arquem por algum motivo maior. E a gente sabe que esse motivo maior... Nem ele mesmo sabia, mas não era cobiça, não era o feitiço do tesouro, não era o mal do dragão. Mas não era. Mas é também importante deixar claro aqui que
manter a cabeça mais limpa do feitiço. Não limpa completamente. Tinha um pouco. Claro. Ainda teve. É que também, de novo, pela simplicidade como ele vive a vida e que ele o valor que ele dá para as pequenas coisas, né? Vamos dizer assim, ele perde essa maluquice mais rápido mesmo, né? Ele é mais, a relação dele com a vida é mais verdadeira, cara, para ser mais simples, né? Eu daria uma bela quantidade desses cálices preciosos por um gole de alguma bebida animadora vinda das gamelas de madeira de Beorn. Beorn é o extremo oposto da opulência que ele está vendo ali. Beorn vivia num salão de madeira, rodeado e servido por animais, comendo do que a terra dá. Aqui no Senhor dos Anéis, O contraste. Nossa. Né? Aqui. Nós temos a presença do Tom Bombadil, né, para fazer esse aporte aí também com a Frutadouro, que traz também essa simplicidade de viver no mundo, né, de aproveitar das coisas do mundo verdadeiramente. Não pelo que o mundo tem para me dar, mas porque eu sou parte do mundo, né? É muito legal isso aí. E isso vai fechar lá no final da Batalha dos Cinco Exércitos. Thorin e Bilbo falando. Vai fechar lá na frente o que é importante realmente na vida. Aqui, não dá a gente categorizar, mas tem um mix de providência divina com um mix de feeling. Existem as duas camadas, uma intersecção aqui. A gente vê isso mais no prólogo do Senhor dos Anéis. Quando a gente entrar no prólogo da Sociedade do Anel, vai ter uma live só pro prólogo. Antes da gente começar o livro, vai ter uma live pro prólogo. E lá o narrador disse que existe uma força maior agindo. E só um spoiler para quem nunca leu o livro do Senhor dos Anéis. O prólogo do livro não é a Galadriel falando The world has changed. Tá? Exato. Eles começam... Então, assim, o Bilbo já tá com colete de Mithril, já tem o bolso recheado com uma coisa que ele achou bonita, que ele sabe que não estava certo. E eles começam a zanzar pela Montanha Solitária. Aí o Bilbo descreve que as paredes eram lisas, como se tivessem sido feitas em uma régua. Nada era tosco. Aqui, a Caverna dos Elfos é chamada de tosca perto dela. Tamanha a destreza dos anãos para trabalhar com a pedra. Era um negócio assustador. Então imagina, o Bilbo está conhecendo aquilo e jovens anãos também. Mesmo os que moravam nas Montanhas Azuis junto com o Thorin não tinham noção dessa opulência toda. E o Tolkien se deleita na descrição. Uma estrada pavimentada com pedra, larga o suficiente para etc, etc. Um arco alto ainda mostrando os fragmentos de antigas obras entalhadas. Enfim. É fantástico mesmo. Lindo. Assim, é uma descrição impressionante. E aí eles falam o seguinte, olha, o anão não tá aqui, mas a gente precisa se preparar, coisa e tal. Eles resolvem ir para um tal de Monte Corvo, que é numa das raízes, porque a montanha tem 6 raízes, né? 6 pernas, né? Com um polvo de 6 tentáculos, não de 8. E aí eles falam, vamos pro Monte Corvo. Onde que fica isso? Fica a 5 horas de marcha. Olha o tamanho dessa montanha, cara. Precisa chegar num ponto da montanha, 5 horas de marcha, cara. Tá certo que o terreno é bem íngreme, né? O terreno é bem acidentado também. Exato. Você falando isso dos seis picos, uma curiosidade interessante. Raízes, na verdade, né? Um pico, 6 raízes. 6 raízes, né? Mas olha só, não sei se é uma coincidência, eu nunca tinha reparado. Na imagem, na ilustração original, de cada lado de Erebor tem 6 montanhas. 3. Será que foi uma referência? 6. Olha que legal. Eu nunca tinha reparado nisso. Caramba, também não, hein? Quem sabe? 6 de cada lado. Que legal, né? Gente, eu não tinha pensado nisso aí, não. Nunca reparei. Fui olhar o desenho enquanto você estava falando. Ela é um pouco assimétrica, mas... Sim. Não, mas é que quando você fala das raízes, não são as outras montanhas. Eu acredito que não é da ilustração, mas... do jeito que o Tolkien é simbólico, vai saber se ele não fez de propósito botar 6 de cada lado, entendeu? Olha que legal isso aí. Exato, pode ter o simbolismo mesmo, pode estar em outras camadas, até porque as ilustrações são canônicas mesmo, né? São tão canônicas que o Tolkien esqueceu de falar das botas do Bilbo, mas elas valem, porque elas estão na ilustração. Sim, exatamente. Né? Deve ter tomado emprestada de algum dos anãos. Foi em Valfenda.
Ele pega quando ele chega lá e quando ele volta, ele deixa e volta descalço. Sim. No final, eles seguem para o Monte Corvo, aí eles começam... Olha como a gente tem a pirâmide de Maslow, que fala das nossas necessidades. Como eles não correm mais risco de morte, né? O Smaug não tá lá, eles começam a falar de comida. Claro. Então, assim, primeiro, eu não quero morrer. Sobrevivência tá resolvida, então, em seguida... Então, vamos pensar em comida. E aí o Bilbo começa a falar em comida, coisa e tal, e a única coisa que eles têm é um biscoito que fazia na cidade do lago, que é o Cran. O Cran é um proto-lembas. Mas é a única vez também que fala de Cran, né? Na mitologia inteira, né? Não, na Sociedade do Anel tem uma... Acho que tem um negocinho rapidinho do Glóin falando lá no Conselho de Elrond. Mas assim, tipo, é uma frase, assim. Que legal. E é o Glóin, se remetendo a essa história. Provavelmente. Né? Exatamente. Aqui o tradutor se divertiu, né? Ele disse, supõe-se que dá sustância. Sustância. Palavra que vem de substância, mas é aquela substância dada pela... Não, você tem que falar até com sotaque. Sai da sustância. Da sustância. E é legal como ele faz questão de deixar bem afastado do Lembas, né? Porque que é muito mais humilde. Certamente não é uma delícia. E só vale como exercício de mastigação. Exatamente. É insípido, né? Você mastiga porque... Muito provavelmente, os homens aprenderam isso com os elfos. Só que os homens não dominam a arte élfica como os elfos. Copia, mas não faz igual, mas ele só consegue fazer daquele jeito. Exatamente. Então, claro que o Lembas tem uma sustância muito melhor, aliado ao sabor, e o Cran não alimenta tanto, não é saboroso, mas dá pra dar. Segura a barra, segura. Dá pra não morrer de fome, né? Então, assim, é um Lembas da Shopee. O Cran é um Lembas da Shopee, né? O Tolkien nos admira mais uma vez. Eu acho é uma coisa bem boba aqui, mas o Balin diz aquela porta ali atrás leva a uma câmara escavada na rocha que foi feita para ser uma sala da guarda. Você pensa, uma câmara escavada na rocha é um pequeno recinto cavado lá de algum jeito, meio apertado na rocha e tal, para uma sala de guarda, tá bom. Cabe lá dentro 1 ou 2 vigias, sentinelas e algumas linhas. Uma guarita, uma guaritinha. Na câmara de rocha havia espaço para uma centena de anãos. Imagine o tamanho que era o restante da Montanha Solitária. Sensacional. Horas e horas para chegar numa pequena câmara de guarda onde cabiam 100 anãos. E o resto, e os salões principais, e o centro da coisa toda, que tamanho não havia de ter? Pois é. Sabe, lembra uma vez que o pessoal entrou na casa do Scooby-Doo no desenho? E a casa é uma casinha de cachorro. Era uma mansão, né? Era uma mansão. A barraca da Hermione no Harry Potter. Exato. Tem a casa do Snoopy também. Aqueles pássaros entram lá dentro e saem carregando uma coisa quadrada. Ele diz, levaram meu Van Gogh. E sabe-se que ele tem uma mesa de bilhar lá dentro também. Sensacional. Olha, esse capítulo é um capítulo muito transicional, muito pequeno. Mas traz coisas importantes. Eu não vejo mais algum grande debate aqui, a não ser que agora eles se perguntam, agora que eles estão protegidos, sem medo de morrer, e estão comendo o que tem, eles se perguntam, o que será que aconteceu? É isso aí. E com isso, nós passamos para o creme de la creme do livro. Fogo